Boa noite a todos. Sou Ana Paula, coordenadora do turno da manhã da EMEI Sarandi. É um enorme prazer estarmos juntos no encontro do Conexões de hoje. E antes de mais nada, vamos ver o vídeo que nós preparamos. Conexões Sarandi. Olá, pessoal. É muito bom ter vocês aqui com a EMEI Sarandi. Na conexão, crianças, tempos e espaços. Queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança para este novo tempo. A partir das inquietações de como as crianças, profissionais e famílias da EMEI se sentem diante deste novo cenário, nasceu as Conexões. É um ato que visa a formação profissional e social, que tem como objetivo, em tempos tão remotos, promover a reflexão sobre as crianças, tempos e espaços. Compreendemos esse espaço como lugar de troca, fortalecimento, estreitamento de vínculos que nos permite refletir e possibilitar a garantia dos direitos da criança. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer, mediante os aspectos éticos, estéticos e políticos. Conexões Sarandi. Criança, tempo, espaço. Bom, pessoal, vocês podem fazer os comentários e as perguntas pelo chat. Nós temos uma equipe que estará acompanhando. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as conexões entre as proposições curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, que são documentos legais, né, que orientam o trabalho no contexto educacional. E para essa conversa e reflexão, contaremos com a presença da palestrante Fernanda Clímaco, que é pesquisadora da infância em linguagem digital, mestre em educação, gestão social e desenvolvimento local, redatora colaboradora da BNCC em Minas Gerais, consultora de redes de educação e professora de professores da infância. E também com a presença da palestrante Lília Canhete, que é mestre em educação, coordenadora do curso de pedagogia da UENG em Ibirité. Bom, e teríamos a presença da Carla Malini, mas ela teve um imprevisto e não conseguiu estar presente aqui com a gente hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas. E em nome da EMEI Sarandi, agradeço a participação de vocês aqui com a gente hoje, né, por terem aceitado o nosso convite, o convite da nossa escola. Então, daremos início às falas, uma ótima palestra para todos, que ela nos possibilite um momento rico, com muitos aprendizados. Boa noite a todos, a todas que nos assistem hoje. É um prazer, né? Quero agradecer o convite da EMEI Sarandi, e poder participar, conversar um pouco, né? Fazer estas conexões, como bem diz aí o título, né? Do seminário, desse trabalho que vocês estão propondo. É sempre um prazer estar com a Fernanda. Fernanda é uma amiga, a gente conversa sobre educação infantil, troca mensagens, inquietações, então é sempre um grande prazer estar com ela. Boa noite a todos e a todas que estão aí acompanhando a gente, acompanhando as conexões nesses encontros tão estimulantes, né, tão provocativos para a nossa reflexão, para a reflexão docente. E obrigada, viu, Ana Paula, pelo convite. Agradeço a todo mundo, né, da EMEI Sarandi também, todos os profissionais. E a recíproca é verdadeira, né, Lília? É sempre um prazer estarmos juntas. Eu sempre aprendo muito com você e realmente a gente tem tecido, né, alguns momentos importantes na formação e na contribuição para a reflexão dos professores. E hoje eu espero que seja mais uma dessas oportunidades em que a gente possa
trazer, né, algumas provocações para as professoras, para os gestores, para todo mundo que está aqui interessado na educação infantil, principalmente nessa discussão que envolve os documentos legais, né, a BNCC e as proposições curriculares da educação infantil. Então, que tenhamos um ótimo encontro, né? Com certeza. Bom, a gente se organizou como um pouco como uma roda de conversas, né? No sentido de ir fazendo essa costura entre todos esses documentos, essas orientações, essas normativas legais aí, normativas que dizem respeito ao currículo da educação infantil. Então, Fernanda, acho que eu vou começando e aí você, né, a gente vai fazendo a troca aí, tá bom? Vamos lá, acho que sim. A gente pensou em começar essa conversa considerando as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né? Por quê? Porque as diretrizes, elas são, desde 2009, a maior referência quando nós falamos dessa questão do currículo na educação infantil, do currículo da educação infantil, e também falamos destas propostas pedagógicas que dizem respeito à educação infantil. Então, quando a gente pensa nas diretrizes, nós vamos pensar num documento, né, com uma abrangência muito grande, porque essas diretrizes, elas vão orientar a organização das propostas pedagógicas das instituições de educação infantil. E elas trazem, né, concepções, elas trazem diálogos muito importantes, elas tratam de aspectos muito importantes quando nós estamos pensando na construção de uma proposta curricular que vá atender as crianças da educação infantil, né, essas crianças aí de 1 dia até 5 anos e 11 meses, porque é lógico que as crianças de 1 dia não estão nas instituições, a gente tem outros recortes para atendê-las, mas a concepção de infância que as diretrizes trazem vão contemplar também esses bebês, né, que são muito silenciados quando a gente fala de instituição de educação infantil. Tem uma preocupação muito grande, às vezes, com aquela turminha que está lá, né, de 4 anos, de 5 anos, a turma que está fazendo a transição para o ensino fundamental, e muitas vezes existe um silenciamento aí em relação às outras faixas etárias. E a importância da diretriz é que ela contempla isso, ela nos permite pensar nessa criança no contexto, e vou dizer assim, no bojo das concepções que ela traz. Isso, e eu acho que é importante, Lília, a gente ter escolhido, né, iniciar esse diálogo, essa roda virtual de conversas por esse documento, que é um documento tão importante para todos nós aqui da educação infantil, porque além dele ser uma referência para a construção da BNCC, ele também foi um documento de referência para a construção das proposições curriculares da educação infantil de Belo Horizonte, do nosso município, né? Da mesma forma que eu acredito que foi também esse o documento base para a construção de outros documentos de outros municípios também. Então, só para reiterar também a nossa escolha, né? E a importância da gente começar falando das diretrizes. Quando a gente fala das diretrizes, nós particularmente pensamos assim, a BNCC da educação infantil teve o grande privilégio e a grande oportunidade de conseguir manter, né, dialogar e aprofundar aquilo que já estava previsto nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Né, o que não aconteceu com outros segmentos e o que cria impasses muito grandes. E quando a BNCC dialoga com as diretrizes curriculares, ela
inicia o diálogo a partir dessa concepção de criança que está presente nas diretrizes curriculares e que é a concepção que vai que vai ser o fio condutor, né? Tanto para a construção da BNCC, quanto para as proposições de Belo Horizonte, como a Fernanda disse também, como para outras propostas curriculares, para a própria proposta curricular do Estado, né? As diretrizes têm uma presença muito relevante nesse documento, né, que o Estado elaborou, que Fernanda pode dizer dele bem melhor do que eu, e as diretrizes, elas são esse fio condutor, porque quando ela apresenta essa criança histórica, cultural, essa criança que não cabe, né, nas concepções de educação infantil, das folhinhas mimeografadas, é da minha época, né, gente? Das folhinhas xerocadas, do copiar, do ligar, de todas, né? Essa criança não cabe nessa ideia de educação infantil que permaneceu no Brasil por muito tempo. Então, as diretrizes nos permitem tecer esse fio desde o macro, né, que é essa consideração do contexto nacional e do que se propõe como o que se apresenta como proposta para a educação infantil desde esse contexto macro, mas as diretrizes dialogam intimamente com o trabalho das professoras, dos professores da educação infantil na sala de aula, né? Então, quando nós, como professores, fazemos a leitura das diretrizes, nós conseguimos compreender e também conseguimos reconhecer o nosso trabalho, né, a ação pedagógica da nossa turma, do nosso grupo de crianças, da nossa instituição, ali naquele documento. Isso, e além, eu acho que desse reconhecimento dessa criança enquanto sujeito, a gente começa a compreender também a educação infantil, né, sobre a lógica de um segmento próprio, com as suas próprias especificidades, né, eu acho que isso é muito importante. Nós não somos um segmento preparatório, nós não somos um segmento assistencialista, né? Nós somos um segmento que tem um fim, né, e um propósito muito qualificado ali em si mesmo, né? Então, as diretrizes, além das concepções de criança, ela traz essa concepção da educação infantil, ela também apresenta, né, uma proposta curricular que acolhe toda essa especificidade da infância. Há também uma proposta de concepções para avaliação, né, que também é um ponto polêmico sempre na educação infantil, né, e com tudo isso, a gente também começa a repensar na própria concepção do professor, do docente, da educação infantil, né? Então, são concepções muito importantes que esse documento nos traz, nos apresenta, né? Ele foi homologado a última versão em 2009, e é a partir, né, desse documento que a gente começa, então, a pensar em como construir currículos, né, como se pensar em currículos, que também é um tema bastante polêmico, né, que gera muitas discussões no âmbito da pesquisa, na educação infantil, né? E uma coisa que eu acho que é importante dizer sobre as diretrizes, né, nesse momento, é que a base, na verdade, ela reafirma, né, ela afirma, né, todas essas concepções das diretrizes. Então, a BNCC, que já era um documento pensado desde a LDB, já se tinha essa ideia da construção de um currículo, né, de um currículo que fosse uma base, né, nacional ali, com as aprendizagens essenciais para todo mundo aí no Brasil. Na parte da educação infantil, a gente consegue, então,
afirmar essas concepções que estão lá, e não há uma substituição de documentos, né? Não é que agora com a BNCC a gente abandona as diretrizes, pelo contrário, né? São documentos que se somam, que se complementam, né? E que ajudam a reafirmar essas concepções e ajudar realmente na proposta de construção de currículos que acolham toda essa diversidade, que acolham as especificidades de cada território, as infâncias que estão presentes aí pelo nosso Brasil inteiro. Né? Se a gente for falar de Minas Gerais, a gente fala quase que de um país, né? São 853 municípios, né? Então são muitas infâncias, só aqui, mineiras, né? Então, a gente entende, né, que as diretrizes, elas entram como um aporte teórico da BNCC que complementa toda essa questão, né, teórica, as questões de concepções que a gente precisa realmente brigar por elas ainda na educação infantil, né? Você quer complementar, Lília, alguma coisa sobre as diretrizes? Quando você fala, né, que a BNCC afirma aquilo que as diretrizes dizem, é muito importante, talvez, pensar, Fernanda, que afirma uma ideia, né, de um currículo que se constrói no cotidiano das instituições de educação infantil, né? Então, essa pedagogia do cotidiano, uma pedagogia muito importante, que a gente começa a pensar nela. As diretrizes trazem para a gente, lá em 2009, a possibilidade de ampliar, né, a nossa reflexão sobre essa pedagogia do cotidiano, e quando a BNCC, ela reafirma isso, né, quando ela confirma, olha, é isso mesmo, é isso que a gente está propondo para as nossas crianças, é isso que a gente está propondo para as instituições de educação infantil, ela traz consigo, né, essa afirmação aí de uma pedagogia do cotidiano, vai trazer consigo essa potência da criança, né, essa criança que a gente diz assim, é histórico, é cultural, mas o que isso significa? É um sujeito de direitos, mas que direitos são esses? Então, quando a gente fala lá na BNCC, né, quando a gente faz essa leitura na BNCC dos direitos de aprendizagem, esses direitos, eles, vamos dizer assim, eles foram gestados pelas diretrizes curriculares, né, já por esse documento anterior. E aí, quando a gente pensa nisso, numa pedagogia do cotidiano, nós vamos pensar que as propostas pedagógicas, elas precisam considerar isso, né? O que é, então, uma pedagogia do cotidiano? O que é pensar nessa criança? Eu falo que a criança, a concepção de criança, né, que as diretrizes apresentam e que está reforçado lá na BNCC, eu falo assim, é o TAS do desenho, né? Brinca, pula, corre, investiga, né? Então eu fico pensando assim, parece aquele redemoinho de emoções, de sensações, de curiosidades, de sentimentos, que nós precisamos acolher. Então, quando a BNCC reforça esses direitos de aprendizagem, a BNCC vai reforçar essa ideia de uma pedagogia que é construída a partir do cotidiano dessas crianças, na realidade dessas crianças nas instituições. Né, eu acredito que essa é uma grande questão para que a gente possa refletir sobre ela quando nós, né, vamos aí já pensando no que as diretrizes geraram, né, que são os documentos, né, que é primeiro a BNCC, e depois em todos esses documentos curriculares né, de proposições curriculares e de propostas curriculares que advêm da necessidade de adequar o planejamento
da instituição de educação infantil ao que estava previsto. E eu acho que falar de uma pedagogia do cotidiano é realmente acionar, né, todas essas questões que nos orientam, né, quando eu penso no dia a dia, na ação docente, na prática pedagógica, eu penso imediatamente que não é algo que surge do nada, né, não é algo que é da minha cabeça, ou que é porque as crianças gostam, ou porque, né, vamos deixá-las brincar, porque elas precisam de brincar, né? Então, a gente sai desse lugar, de um lugar que é muito amador, né, e começa realmente a qualificar a própria ação docente, né? Então, veja como o papel do professor nesse momento, né, em que ele conhece, que ele entende essas concepções, né, como ele se torna ainda mais potente também, né, e a sua prática também vira uma prática transformadora, né, uma prática que realmente acolhe esses sujeitos em todas as suas necessidades, em todas as suas especificidades. E aí, só para a gente... Pode falar. Desculpa. É que automaticamente, Fernanda, eu acredito que com essas ações a gente passa a ser valorizados, né, em relação ao papel que nós temos ali na infância, né? A gente começa a ganhar esse olhar, né, de que nós somos profissionais da educação, mas que trabalham com crianças pequenas, né? Então a gente começa a ser valorizado a partir desse momento, que a gente entende, né, esses documentos, a necessidade, a importância deles presentes no nosso dia a dia. Exatamente, Ana. Eu acho que uma das questões que eu e Lília, na formação de professores, a gente está sempre estimulando, né, e trazendo sempre, né, para problematização e para reflexão, é essa questão realmente da ação docente, né? De quem é o professor da educação infantil? É um profissional de educação, é um profissional que ele tem todo um aporte teórico que fundamenta as suas ações. Então, quanto mais ele conhece, né? Quanto mais eu conheço daqueles documentos que me norteiam, mais eu reflito sobre a minha prática, mais eu penso nessas crianças, né, nesses sujeitos que estão comigo ali e que não estão sozinhos, né, eles têm uma família atrás deles, então a gente, na verdade, a gente atua dentro de uma comunidade educativa, né, nós não temos alunos na educação infantil, né? Essa é uma das questões que a BNCC evoca a partir da discussão das diretrizes e que eu acho que a gente precisa de pensar nisso, né? Será que eu, como professora de bebês, eu dou aula para os bebês? Né? Aula do ponto de vista né, de um professor, de um ser docente, né, que a gente tem em mente, assim, aquele professor, né, que fica ali na frente da sala, né, ditando o tempo inteiro o que fazer, como fazer, qual brinquedo pode pegar, qual brinquedo não pode pegar. Né? Então, são muitas questões que essas concepções nos trazem e que é maravilhoso a gente ter um espaço como esse para discutir. Né? A BNCC, ela é um documento que, como eu disse, ele já vinha sendo idealizado, gestado, desde lá da LDB. Né? Em 2015, ele vive um processo intenso ali de pesquisa, né? Ele foi até aberto à consulta pública para que as pessoas pudessem opinar na construção dessa base, né, dessa proposta curricular. É importante dizer que a BNCC ela não é um currículo, né? Então, ela é uma proposta para a construção de currículos. E aí, mais uma vez, a gente se apoia na educação infantil, nas diretrizes, né, e a partir delas a gente começa a pensar na construção de currículos únicos, de currículos que, como eu disse, acolham, né, as territorialidades, né, as diferenças de cada território e que se faça ali um currículo único.
né, que atenda às necessidades daquela comunidade. Então, não é simplesmente copiar a BNCC e dizer que tem um currículo de acordo com a BNCC, né? Ela é uma proposta para novas construções. E, a partir daí, a gente tem um documento que é construído a muitas mãos, né? Na primeira versão, a gente tem 4 autores que nós, da educação infantil, conhecemos bem, né? A Maria Carmen Barbosa, a professora Silvia Helena, a professora Zilma de Oliveira e o professor Paulo Foch, que contribuíram de uma maneira, eu acho que brilhante, né? Vou me arriscar a dizer dessa maneira, mas assim, né? Assim, o que eu adoro os 4, eu leio muito, né? Aquilo que eles dizem, eles também não estão isentos de críticas, né? A gente sabe que eles sofreram muitas críticas aí durante essa construção também, mas até a segunda versão eles foram os autores, e depois disso, a terceira e a quarta versão, eles saíram, a gente teve uma troca ali, teve o golpe, teve, né, uma troca de governo, políticas, enfim, um grupo privado concluiu a parte da educação infantil, a gente conseguiu manter uma redação inicial feita pelos redatores iniciais, e no final tem algumas questões muito polêmicas, né, e que eu acho que a formação docente vai dar conta de respondê-las, e a gente, na nossa própria instituição, cada um na sua própria instituição, também vai entendendo por quais caminhos a gente vai passando. O que eu acho que é importante a gente dizer da BNCC é que nessa afirmação das diretrizes, ela propõe um desenho curricular para a educação infantil que a gente considera muito apropriado, né? A gente conseguiu, com esse desenho, partir do direito, né, desse olhar da criança como um sujeito de direitos e ampliar, né, essa concepção para que a criança também tivesse não só direito a uma educação, direito à segurança, direito à saúde, mas que ela tivesse direitos de aprendizagem, né, direitos específicos para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Então, é um documento que começa com essa premissa, né, da garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é muito importante também, que não é só considerar, né, essa coisa da aprendizagem, mas é associá-la aos processos do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, e a partir daí, esses direitos eles se articulam num desenho também que apresenta, né, as múltiplas linguagens organizadas em 5 campos de experiências. Então, para mim mesmo assim, um desenho que acolhe, né, toda a complexidade do desenvolvimento infantil, do pensamento infantil, das formas de aprender na infância, e que rompe, né, com aquela ideia que a gente tinha das disciplinas, aquela ideia das áreas dentro das caixinhas, porque não é dessa forma que a criança pensa, né? E é importante, 2 coisas que vocês indicam aí, que eu julgo muito importante, primeiro, essa questão dos professores da infância, né? Fernanda usa essa terminologia, uma terminologia, além de ela trazer uma poesia, porque né, é um lugar, é um reconhecimento, é uma identidade. A gente tem que, nós, né, como formadoras dos professores da infância, né, também como professoras que atuaram, né, e que atuam ainda na educação infantil, essa ideia de que é necessário se apropriar, sim, dos elementos que dizem da especificidade da educação infantil, né? Então, os professores da infância precisam entender de desenvolvimento e aprendizagem, ou de aprendizagem e desenvolvimento. Eles precisam
conhecer quem são, né, quais são os elementos que falam dessa especificidade, desse desenvolvimento, dessa aprendizagem nessa primeira infância. E isso vai consolidar, eu acho que à medida que nós tomamos consciência de que nós somos os especialistas da infância, nós somos os pedagogos da infância, então, isso vai nos possibilitando também fazer a discussão a partir daquilo que nós compreendemos e que nós estudamos e que todas as pesquisas e a ciência têm mostrado que é a singularidade da infância. Essa é uma questão muito importante. Então, como professoras da educação infantil, todos esses documentos que nós estamos falando aqui precisam ser conhecidos, até para que a gente possa fazer uma reflexão crítica em relação a eles, né? Uhum. Outro ponto muito importante que a BNCC traz, né, e ela traz a partir de toda essa leitura que a Fernanda apresentou, né, de todo esse panorama que a Fernanda apresentou, é justamente a mudança das terminologias, elas não são por acaso, né? A gente não tem em nenhum momento na BNCC da educação infantil a palavra aluno, aluna. Nós não temos em nenhum momento a palavra aula. E isso não é somente uma forma de dizer diferente daquilo que a gente já conhece, não. A mudança das terminologias, elas dizem especificamente da mudança das concepções e dos paradigmas, né? Então, eu costumo muito dizer isso, né, para as minhas alunas, para os meus alunos lá no curso de pedagogia. Se a gente não tem aluno, né, a gente começa dizendo assim, se eu não tenho aluno, então, peraí, a educação infantil, ela não é uma escola, não no sentido que a gente costuma compreender a escola. Ela é uma instituição que acolhe as singularidades da infância, né? E ela tem ali, nessas proposições, dessas práticas cotidianas, né, na organização do trabalho pedagógico intencional, repleto de compreensão dessa infância, nessa organização, né, essa percepção de que é mais do que uma escola, né? É muito mais do que uma escola. Porque o que se pode numa instituição de educação infantil ultrapassa em muito, infelizmente, o que está previsto para o ensino fundamental, que a gente também não concorda que deveria ser exatamente do jeito que é, né? Então, esse panorama que a Fernanda vai trazendo é muito relevante no sentido de nós percebermos também que quando a gente está falando, né, da BNCC, a gente está falando de uma proposição de um alicerce sobre o qual as propostas pedagógicas das instituições vão ser construídas. E o diferencial das propostas está justamente no diálogo que vai ser feito com esses campos de experiência, com esses direitos de aprendizagem, com essas concepções que estão, né, que são inerentes a esse documento, mas que vão possibilitar aparecer a identidade daquela comunidade, a identidade daquelas crianças, a identidade das professoras e dos professores que estão ali, né? Então, quando a gente pensa no passo seguinte da BNCC, né, que é pensar aí o currículo da rede, a gente tem um grande espaço, uma grande possibilidade, né, de atuação, que era um grande receio quando se falava da base para a educação infantil e da base como um todo, quer colocar todo mundo dentro do mesmo quadrado, né? Não, aquilo que está proposto
possibilita para todas as instituições e para todas as redes a construção de um projeto único, né, de uma proposta pedagógica que não... Que é própria, né? que ela diz daqueles sujeitos, que ela diz daquele lugar, que ela diz daquela cidade ou daquela rede. Então, é muito importante quando a gente consegue compreender que existe um espaço, sim, um espaço grande de construção, né? Que as crianças não vão caber só naquilo que a BNCC propõe. Exatamente. Aí, Lilian, eu acho que você traz uma contribuição imensa, né, quando você diz desses conceitos, né, que são tão importantes da gente pensar, dessas palavras que não foram escolhidas aleatoriamente, né? Se a gente tem ainda assim, né, muitas críticas e se existem muitas coisas com as quais a gente não compactua, né, na construção desse documento, eu acho que existem elementos que a gente realmente não pode abrir mão, que fazem parte dessa nossa identidade na educação infantil, que é o que a gente precisa preservar, né? A ideia dessa criança como sujeito de direitos, agora como sujeito que também tem direitos de desenvolvimento e aprendizagem, que está, né, inserido numa instituição que trabalha na perspectiva da aprendizagem por meio das experiências, né, e não da transmissão, e não somente, né, da transmissão, da repetição. Então, são pontos que são importantes para a gente pensar e que eu acho que se articulam muito com as proposições que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, no nosso município. As proposições, elas são anteriores à homologação da base. Então, acho que é muito importante, né, e a grande dúvida, eu acho que das professoras é saber, agora com a BNCC a gente abandona as proposições, o que vai acontecer, né? Acabar as proposições, né? Não, gente, né? As concepções que estão aqui, eu até peguei as proposições, né? Esse livrinho azul aqui, ó, que é maravilhoso, né? As concepções que estão postas aqui nesse documento, né? Elas dialogam com as concepções que estão postas na base, né? Porque elas têm a mesma origem, elas vêm das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, essa concepção de criança ativa, de criança no centro do processo, né, não é novidade para quem já trabalha na rede aqui em Belo Horizonte, né? Não é novidade para ninguém do Brasil, porque as diretrizes são de 2009, né? Agora, talvez seja um momento realmente, como a Lilian disse, né, da gente pensar como fazer no dia a dia, né, como transportar, né, toda essa riqueza, né, de ações e toda essa complexidade também, né, da prática pedagógica para a pedagogia do cotidiano. Eu acho que esse é o nosso desafio quando a gente pensa, por exemplo, né, nos direitos de aprendizagem. E acho que a gente pode falar um pouco deles, né, porque eles estão lá na organização que a BNCC propõe, eles não aparecem nesse desenho nas proposições curriculares, né, mas eles estão implícitos no texto, né, porque eles também, como a Lilian disse, eles são derivados também das diretrizes e são princípios que a gente precisa de olhar para eles, né? Que talvez era algo que não chamasse tanto a nossa atenção no momento de planejar, no momento de pensar no espaço, no momento de pensar até na nossa fala com a criança, né? E que a gente precisa de estar atento a isso o tempo inteiro, né? Você quer falar um pouquinho, Lília, dos direitos? Eu Sim, posso parece falar. que a Ana também quer. Então tá. Falar então vai lá. Eu queria só fazer um comentário de uma inquietação mesmo, porque a gente pega, né, tem o alcance a esses documentos e a gente começa a pensar, bom, nós temos uma rede imensa, né, em Belo Horizonte, nós temos muitas EMEIs, né, então é uma rede muito grande para a gente conseguir administrar como rede, né,
E aí eu começo a pensar nessa questão do ser igual, sabe? Não precisamos ser iguais umas das outras, mesmo sendo rede, né? Os documentos estão aí, como vocês bem disseram, que é para a gente usá-los para a construção do currículo da nossa escola. E uma vez que o currículo é de cada escola, né? A gente tem que se atentar àquela criança que nós atendemos, à comunidade que nós atendemos, e isso é um ponto que a gente precisa muito entender, né? Que a gente acaba entrando em conflito na própria rede, porque a gente tem um entendimento de que todas as unidades têm que caminhar juntas, iguais, né? Exatamente, Ana. Eu acho que esse é um ponto que também gera conflito, né, nessa discussão, quando a gente está falando de uma rede que é tão... de uma rede, né, de verdade, assim, que tem as EMEIs, mas que a gente ainda tem a rede parceira, né, e a gente ainda tem uma rede privada, né, porque Belo Horizonte tem todas as redes, a gente tem os sistemas, então é algo que realmente é um desafio para quem está aí na gestão disso tudo, e a ideia da base como um documento norteador é justamente essa que você disse, né? A gente vai partir da BNCC, como eu falei, ela foi homologada em 2017, e em 2018, gente, todos os estados brasileiros construíram os seus próprios documentos estaduais. Então, aqui em Minas Gerais, a gente, além da BNCC, a gente tem um documento muito mais detalhado, né, um documento mineiro, que é derivado da BNCC, que é o Currículo Referência de Minas Gerais. Depois vocês podem colocar lá no Google, né, dar um Google e ter acesso a toda a parte da educação infantil. Nós temos lá também webinários, que inclusive eu e Lília participamos também na gravação de alguns webinários, né, para atuar na formação, para ajudar na formação e no entendimento da BNCC em Minas, né, de como esse currículo reverbera aqui em Minas Gerais, acolhendo as nossas especificidades aí mineiras. E, além desse documento, a gente tem o PPP das instituições. Esse ano, o ano de 2020, ele estava previsto dentro dessa construção como um ano de revisão e construção dos PPPs de todas as instituições, né, de educação. E, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não teve como continuar, né, essa proposta aí de formação e de apoio mesmo para a construção, né, desse documento das instituições públicas. Então, o caminho é esse, né? A BNCC, como eu disse, ela não é para ser uma cópia para o seu currículo, né? O seu currículo, ele se fundamenta nas concepções que estão propostas ali, né? Principalmente no currículo referência de Minas, porque a gente está falando aqui, né, de Belo Horizonte, né? Enfim, eu sei que deve ter gente aí de outros estados, mas o Rio de Janeiro tem o seu próprio currículo, né? A Paraíba também tem, o Pará também tem, Salvador tem um currículo lindo. Então, a gente tem essas especificidades, esses documentos que nos apoiam na construção do nosso PPP. E quando a gente for construir o nosso PPP, é para o nosso território que a gente tem que olhar, né? E é um documento que todo mundo sabe que é um documento colaborativo, participativo, democrático e que precisa de tempo e de pessoas, né, nessa construção. Então, esse caminho eu acho que é importante a gente entender. A gente está no processo ainda de entendimento, né, da BNCC. É um documento que ele é relativamente novo para todo mundo, né, e está tudo bem não saber, porque a cada leitura, né, a cada encontro desses, assim, a gente vai encontrando caminhos para entender, né, por onde que a gente vai construir as nossas propostas. E aí, só voltando na questão dos direitos, que eu acho que é importante a gente não perder esse momento, né, para falar da importância dos direitos de aprendizagem ali como um dos desenhos que a gente tem no currículo.
E aí, Fernanda, você está falando, né, e eu estou pensando aqui. Quando a gente fala, eu gosto, né, às vezes, de usar algumas imagens, né, para a gente conseguir trazer um pouco mais para perto e pensar e refletir um pouco com mais clareza sobre todas essas questões que nós estamos trazendo. Quando a gente fala da BNCC, eu costumo, é muito comum, né, quando a gente começou a falar de BNCC, fazer uma analogia com uma casa, com uma construção de uma casa, né, então, pensando aí na BNCC, como esse alicerce que sustenta essa casa. Só que esse alicerce, ele também tem, né, ali na sua fundação, 3 pontos muito importantes. Por quê? Porque se pensar no que é essencial como direito de aprendizagem para todas as crianças do Brasil, não só no que se refere à educação infantil, mas na educação básica como um todo, né, a gente vai ter o alicerce aí da construção de uma sociedade justa, democrática e igualitária, né? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui vai partir desses 3 elementos. Então, a BNCC vem e se apoia sobre isso, né? Mas ela não constrói a casa inteira. As paredes, elas são os currículos das redes. As proposições de Belo Horizonte são as paredes, né, que são construídas a partir da BNCC. Para a gente chegar ali no telhado, na hora de colocar o telhado, né, aquilo que protege, que resguarda, que está nesse, né, que a gente pode fazer uma analogia aí com a ideia do que coloca dentro, né, o telhado coloca dentro o quê? O projeto político-pedagógico da escola. Né? Então, eu gosto de pensar nessa ideia porque é uma ideia que nos permite compreender que gradativamente nós vamos construindo o nosso projeto político-pedagógico. Né? E ele necessita de tempo para ele ser gestado. Né? São muitas discussões, são muitos estudos, são muitos momentos de controvérsia. Eu entendo assim, você está entendendo de outro jeito, como que para esse projeto ser, então, assim, consolidado por um tempo, que a gente sabe também que o projeto não é para sempre, né? Ele é em movimento, permanentemente em movimento, precisa de trocas, de ser revisitado constantemente. E aí, quando eu penso nesse projeto político-pedagógico, eu penso que agora o projeto político-pedagógico precisa interrogar os direitos. Quanto dos direitos o projeto político-pedagógico da instituição contempla, né? Então, quando eu coloco uma meta para a instituição, na elaboração do projeto político-pedagógico, eu estou dizendo né, mas assim, o grupo de profissionais daquela instituição, a comunidade escolar, precisa questionar o quanto esse projeto político-pedagógico garante o direito de brincar. O quanto que está previsto nesse projeto político-pedagógico garante o direito de conviver, de conhecer-se, de expressar, né, que são aí os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que estão colocados na BNCC. Então, essa é uma pergunta que não pode escapar quando se está pensando na construção do projeto político-pedagógico. E é interessante que essa é uma pergunta que as proposições faziam mesmo antes da BNCC, porque quando a gente faz a leitura das proposições, né, da Prefeitura de Belo Horizonte,
a gente percebe que o direito de interagir, de brincar, de conviver, de conhecer-se, de expressar, são direitos que estão presentes ali naquelas propostas, certo? E eu costumo dizer que também, quando a gente parte desse todo, que é a instituição, que é o projeto político-pedagógico da instituição, e vai pensar no planejamento que os professores fazem, que as professoras fazem do seu cotidiano, eu costumo dizer assim, pensar no cotidiano da instituição de educação infantil e do meu grupo de crianças é organizar uma peça teatral. E o pano de fundo são os direitos de aprendizagem, porque eles precisam estar presentes o tempo todo, né? Essa ideia da centralidade, do protagonismo, só tem sentido se esses direitos estão sendo garantidos para as crianças. Não adianta eu organizar, né? Essa é uma das nossas discussões, e Fernanda, recorrentemente conversamos sobre isso. Não adianta organizar um belo contexto de aprendizagem, né? Pensado, repensado, estudado, se ali no momento em que essas crianças entram em contato com esse espaço, com esse tempo, com essa materialidade que a gente organizou, esses direitos não são garantidos. Se a gente incorre naquele hábito que às vezes está bem arraigado de intervir, de propor, de modificar a brincadeira, de dizer agora não, né? Então, quando a gente fala dos direitos, eu digo que os direitos eles nos interrogam todo o tempo quando a gente está fazendo o planejamento, e nós também precisamos interrogar a ação que acontece cotidianamente e perguntando o quanto de brincadeira, o quanto de convivência, o quanto de interação, o quanto de autoconhecimento essa proposta está trazendo. Então, é muito interessante quando a gente consegue vir costurando esse fio para chegar ali no trabalho cotidiano, né? na ação cotidiana, naquilo que acontece de verdade entre as professoras e as crianças entre si e com outros adultos da instituição. Então, quando eu fico pensando nos direitos muito nesse sentido, porque é muito fácil, às vezes, a gente lê, tá cheio de manual da BNCC, não é? Tá cheio de manual para falar assim, como garantir os 6 direitos de aprendizagem, e eu fico pensando lá no tecnicismo que o professor seguia a bula e aí parecia que ia dar certo, né? Mas o como só é dito pelo meu grupo de crianças, o como só é dito pela relação que eu estabeleço com essas crianças no grupo e individualmente, né? O quanto essa criança me mostra os seus desejos de brincadeira, os seus desejos de aprendizagem, o quanto que ela me mostra com as experiências e com a forma como ela atua na instituição de educação infantil, qual é o percurso que ela está fazendo. Né? Quando a Fernanda falou que a avaliação é outro ponto polêmico, e é polêmico mesmo, né? É polêmico porque a gente tem que abandonar vamos dizer assim, uma mala inteira de coisas que a gente foi aprendendo ao longo, né, da nossa constituição como professoras da educação infantil. E daí a gente tem que pensar essa criança, e a avaliação também interroga isso, interroga os 6 direitos nos fazem também interrogar a avaliação. Eu acho que, de novo, a gente cai na prática, né, Lília? A gente não consegue se desvincular, né? E isso eu acho que é maravilhoso, porque essa é a grande questão,
né, é de pensar qual é a importância, né, de se pensar nos 6 direitos de aprendizagem no meu dia a dia, no meu planejamento, nesse momento que a gente está trabalhando em distanciamento com as famílias, como é que isso vai acontecer? Né? Então, não é um desafio simples, né? Na verdade, eu acho que os professores estão todos muito incomodados até nesse momento, porque é um não saber que se instala, né? E a gente se incomoda muito com isso. Eu acho que a gente parte de uma premissa, quando a gente fala dos direitos de aprendizagem, que são princípios que são inegociáveis, né, que são os princípios nos quais os direitos se articulam, que são os 3 princípios, né, básicos, que a gente precisa se referir sempre a eles. O princípio da ética, o princípio político, né, e o princípio estético. Então, esses 3 princípios, eles são algo que são inegociáveis, né, eles são inegociáveis, e eles independem, né, da vontade de um gestor, da vontade de um secretário municipal de educação do seu município. Eles independem da coordenação porque eles estão postos, né? E eles são princípios norteadores da ação do professor. Uhum. E quando a gente pensa neles, a gente imediatamente consegue traduzi-los, né, ali na nossa prática. Então, olha a importância da gente entender a articulação desses direitos de aprendizagem, né? Quando a Lili fala do cotidiano, é importante a gente pensar que eu não vou trabalhar um direito por dia, né? Da mesma forma que eu não vou trabalhar um campo de experiência por dia, né? Essa é uma dúvida que muitos professores têm, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu vou dividir os direitos e aí, em cada proposta, eu trabalho um direito. Não. Né? Os direitos, eles estão completamente articulados, eles estão ligados, um direito leva ao outro, né? E garante esses 3 princípios que são fundantes da ação docente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no direito de explorar, né, que é um direito de todas as crianças, junto aos direitos que a Lília falou ali, né, do conviver, participar, se conhecer, se expressar. Explorar é um dos direitos, né? Brincar, que além de direito, é um eixo do nosso currículo, né? Junto com as interações, e isso também está lá nas proposições, porque também foi proposto nas diretrizes, né? Então, esse é o link que a gente precisa estar fazendo também sempre. Quando a gente pensa, por exemplo, no direito de explorar, e quando a gente olha para um berçário, né? E a gente está entendendo, né, que o sujeito é o sujeito protagonista, que a criança é aquela criança que está no centro, né, deve estar no centro das nossas propostas. A gente entende também que a criança, que um bebê, ele aprende o mundo de uma maneira muito própria, né, de uma maneira que é diferente de outra criança, às vezes até mais ou menos da mesma idade, ali 1 ano, um pouco mais velha, né? Então, como que a gente sabe que um bebê aprende, que não é nada novo? Através da exploração dos sentidos. Ele aprende pegando, ele aprende manipulando os objetos, ele aprende pelo gosto, né? Pelo cheiro. E aí, como que a gente organiza o espaço para esse bebê aprender? Né? Será que nesse espaço tem objetos que ele vai poder tocar do jeito que ele quiser? Né? Tem objetos que ele vai poder colocar na boca, experimentar pela boca? Né? Tem sensações que ele vai poder ouvir para ele poder pensar sobre aquilo? Né? Então, a própria forma como a gente organiza os espaços, os materiais, diz dessa garantia dos direitos de aprendizagem. Então, um ponto importante, né, que a gente deve pensar quando a gente está trazendo a pedagogia do cotidiano para nos apoiar nessa discussão, né, desses documentos, é considerar ainda 4 elementos que o Paulo Fox chama de elementos organizadores da prática pedagógica, que são os materiais que a gente escolhe, né? O próprio tempo
que a gente organiza, né, e que a gente entende que a criança precisa e se envolve naquele processo, né? Então, os materiais, o tempo, o espaço que a gente vai montar aquele contexto, né? E como que a gente vai começar, né? E sair daquela experiência, que é algo também que precisa ser planejado. Então, olha só como que quando a gente pensa nesse desenho curricular, né, que acolhe os direitos de aprendizagem, que organiza, né, essa proposta de aprendizagem infantil em torno de campos de experiências, a gente precisa de pensar realmente em pontos que sejam coerentes com esses conceitos que a gente está trazendo, né? Então, se a gente tem uma sala, um berçário, onde os bebês não têm acesso, onde a criança não tem acesso ao brinquedo, ela precisa sempre do adulto para poder pegar o brinquedo, ela está explorando aquele espaço da maneira que ela deveria explorar naquele momento. E o próprio movimento, né, Fernanda? Você está falando aí. E o movimento? Presa num carrinho, né? Uma criança, um bebê que fica preso no carrinho o tempo inteiro, vendo o mundo passar, né, na frente dele, e ele está lá contido, né? Quando a gente tem uma organização do nosso cotidiano, onde a criança ela precisa o tempo inteiro da aprovação de um adulto para ela ter uma ação, para ela poder pegar um negócio, para ela poder interagir, né? Então, são esses pontos que eu acho que a gente precisa apoiar as discussões, né, nesse momento, principalmente porque a gente está num tempo em que a gente está vivendo interações nesse formato aqui, e distanciamento, né? E a gente não pode perder de vista essa questão dos direitos de aprendizagem. Eu me lembro que no começo de um encontro que eu tive com a Lília também, ela trouxe uma questão muito interessante que uma aluna dela colocou. Não sei, você vai lembrar, Lília, que você falou assim, uma aluna me perguntou se agora, na pandemia, a BNCC não vale, a gente não precisa de trabalhar os direitos de aprendizagem, né? Como se tivesse tudo suspenso, parou o mundo, né? E aí, né, gente, é claro, né, em qualquer proposta pedagógica, né, em qualquer ação docente, os direitos de aprendizagem são uma premissa para o seu planejamento, né? Não há ação pedagógica sem um planejamento, sem uma reflexão, e agora, principalmente, sem se pensar primeiro, né, nessa garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E aí, só para a gente ir costurando com as proposições, eu acho que é importante a gente pensar. Uma coisa também que as meninas me perguntam muito nos momentos de formação, e aí tem um ponto que eu acho que é bem bacana de eu colocar aqui, né? Que todas as vezes que eu fui falar, né, e que eu tenho falado para a rede sobre as relações da BNCC com as proposições, eu vejo um entendimento muito grande das professoras, né, dessas concepções, porque é algo realmente que a gente teve muita formação, né? Nós tivemos muitos seminários, muitos encontros, muitas cirandas, onde o tempo inteiro, né, se falava dessa criança no centro do processo, né? Então, assim, não tem nada de novo nesse sentido, quando a gente fala das concepções. As concepções estão todas lá nas proposições. O que a gente precisa pensar, né, eu acho que é isso que a Lília falou, assim, nessa pedagogia do cotidiano. É como realmente trazer para o nosso dia a dia, para as aprendizagens infantis, todo esse potencial, né, que essas propostas curriculares nos apresentam, né, e que, na verdade, qualificam a nossa ação docente, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Você, Fernanda, mencionou bastante na sua fala sobre os direitos, né, de aprendizagens, e nós temos uma questão aqui sobre o brincar, que geralmente, né, gera um conflito muito grande entre professores e professores, professores e gestão, professores e família, né? Então, a pergunta é a seguinte, meninas: como a escola poderá trabalhar com os professores para fazer com que esses profissionais compreendam que esse brincar não é brincar por brincar?
existe uma confusão em relação a isso. Quer começar, Fernanda? Posso começar. Né? O brincar, gente, eu acho que, antes de tudo, a gente entende o brincar como uma linguagem, né, pela qual a criança interage com o mundo, ela se apropria, ela questiona, né, o mundo e todas as coisas que tem no mundo por meio da brincadeira. Então, é algo que a gente não precisa nem ensinar. Né? A criança ela já nasce brincando, ela já sabe brincar. E ela brinca em qualquer contexto que ela tiver. A gente tem exemplos de crianças que vivem, por exemplo, em contexto de guerra, né? Crianças que estão no hospital, né? Deitadas, entubadas, e que elas encontram no brincar uma maneira de lidar com aquela situação delas. Então, eu acho que primeiro é a gente compreender, né, no grupo de professores, no grupo, na instituição, o que significa esse brincar para a criança, né? O brincar, além dele ser essa linguagem que é tão potente, né? Ele é o eixo do currículo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar para o brincar de uma outra maneira, né? E são muitos brincares também que a gente precisa de pensar neles, né? Eu acho que é importante a gente pensar que nos direitos de aprendizagem eu estou sem o texto aqui agora dele, mas eu acho que é muito importante todo mundo ler, né, o que significa ali cada direito, da mesma forma que é importante também ler cada ementa dos campos de experiência para entender como eles se relacionam, né? Eu sei que lá no Brincar fala que brincar é brincar cotidianamente, né? Brincar todos os dias, muitas vezes durante o dia. Né? Então, não é brincar só no dia do brinquedo, né? E nem brincar virando uma caixa de brincar, uma caixa de nada, né? De cacareco para poder brincar. Então, eu acho que é trazer esse brincar primeiro para a formação, para a reflexão, para construir um espaço, né, de legitimação desse brincar como algo muito importante, né? E comunicar, inclusive, para as famílias, viu, gente? O tanto que é importante ter esse tempo, esse espaço garantido no cotidiano da educação infantil. Se me permite, Ana, posso só... Claro, fica à vontade. Porque aí, quando a Fernanda fala, né, dessa questão que o brincar é uma linguagem, eu costumo dizer que o brincar é a linguagem privilegiada da infância. Verdade. Porque a partir do brincar é que a criança consegue, né, fazer essa interação com o mundo e ela faz um duplo movimento. Ao mesmo tempo que ela se apropria do mundo, né, ela vai compreendendo o mundo, ela também faz esse movimento de interagir, vamos dizer assim, interferir nesse mundo, porque o brincar é objeto cultural. Tanto é que nós vamos ter diferentes maneiras de brincar, dependendo da região, dependendo da região do Brasil, você vai ter jeitos diferentes de brincar. No mundo, então, você tem mais ainda, né, 1000 jeitos de brincar. Então, a brincadeira é uma linguagem, e aí, Fernanda, se me permite, eu vou, né, assim, um pouquinho discordar. A gente não nasce sabendo brincar, a gente aprende a brincar, porque brincar é um objeto cultural. É cultural, sim. Então, assim, ela é natural do ponto de vista da existência, porque como ela está ligada, né, o brincar está ligado aos elementos lúdicos, e a gente conversava sobre isso, não é, outro dia, para falar do homem ludens, e nesse sentido, foi com você mesmo que eu conversei, que a gente tratou sobre isso, né? Então, assim, dessa necessidade que o homem tem do gozo, e o brincar, do prazer. Então, o brincar, ele está, é natural nesse sentido, no sentido de uma necessidade humana. Mas brincar se aprende, né? E
E é por isso que é tão importante que as instituições de educação infantil considerem isso como um ponto de extrema relevância. Porque na nossa sociedade, muitas vezes a gente vai encontrar crianças que não têm a oportunidade de brincar. E aí, crianças das camadas mais favorecidas, crianças das camadas menos favorecidas. Né? A Chizuko Kishimoto, ela tem um exemplozinho que eu gosto muito, assim, porque ele é muito simples e ajuda a gente a entender isso, né? Essa descoberta do brincar, desse brincar como elemento cultural. Às vezes o bebê está ali, bate a mão sem querer num objeto sonoro, né, num chocalho, por exemplo, e faz barulho. E aquilo é uma descoberta, né? É a capacidade do deslumbramento que nós vamos perdendo à medida que a gente vai crescendo. E daí bateu a mão ali, né? Tá diferente. Mas aquilo foi sem intenção. Então não tem como repetir. Mas numa segunda vez, esse bebê é capaz de começar a estabelecer uma relação. Então é assim, eu bato a mão aqui, vai fazer barulho. Então é algo que... e aí vira uma brincadeira. Bato a mão, fez barulho, bato a mão, fez barulho, né? É igualzinho os bebês que estão no colo, jogam o objeto no chão. A primeira vez é sem intenção. Aí ele descobre que é essa coisa do movimento, né? Você tá com ele no colo, abaixa para pegar o brinquedo, levanta, ele joga, abaixa, virou uma brincadeira. Então é algo que vai passar pela descoberta cultural. E como a Fernanda disse, brincar não é algo que deveria estar na instituição de educação infantil com um tempo determinado. Tudo que se organiza, que se planeja, precisaria trazer consigo esse elemento da brincadeira. E aí, quando fala assim, brincar com intencionalidade de brincar, porque as descobertas, só a criança vai poder dizer quais são, né? Então, a gente fica, às vezes, muito apegado a essa coisa. Vamos fazer uma brincadeira do boliche, porque as crianças, isso, né, vai trabalhar com a contagem, vai trabalhar com... Não, vamos fazer uma brincadeira de boliche, porque o boliche é um jogo que está presente na nossa cultura, e na brincadeira as crianças vão fazer várias descobertas, né? As relações, e vão descobrir que pode se contar quantas garrafas se derrubou, mas vão descobrir uma série de outras coisas também. Então, a intencionalidade também precisa ser aí um pouco questionada, né? Intencionalidade de quem? Ou para quem? Lília e Fernanda, nosso chat, assim, só elogios, tá? As pessoas estão amando vocês, não querem que vocês vão embora. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é intrigante, né? Qual é a interpretação de vocês em relação a todos esses documentos sobre a alfabetização e o letramento na primeira infância? Pode começar, Lília. Alfabetização e letramento está dentro de um contexto que a gente vai chamar na educação infantil de leitura e escrita, certo? Então, não tem como a gente dizer aquela pergunta clássica, né? A gente alfabetiza ou não alfabetiza na educação infantil? E a Emília Ferreira vai dizer assim, vai alfabetizar ou não alfabetizar, dependendo da concepção que você tem de alfabetização. Então, a relação que nós, como professores da educação infantil, né, como professoras da educação infantil, a relação que nós estabelecemos com a leitura e com a escrita, e a concepção de leitura e escrita que nós temos, é que vão dar a medida do trabalho. Então, por exemplo, se nós pensamos que os bebês
ouvem histórias, gostam de ouvir histórias, gostam de manusear os livros, gostam da organização daquele momento que é preparado ali. Eu não estou falando nem de casa, estou falando da instituição de educação infantil. Né? Se esse bebê pode ir lá no cantinho, autonomamente, engatinhar até lá num cantinho que tem um cesto cheio de livros de tecido, que ele pode manipular, que ele pode, né, virar de cabeça para baixo, ele pode começar de trás para frente, né, que ele pode começar lendo as imagens. Então, a gente está falando, sim, de um processo que começa, talvez até antes disso, né, com um processo de alfabetização e letramento. Né? E é interessante que como que esses conceitos vão evoluindo ao longo do tempo. Está aí fresquinho o livro da Magda Soares, que está falando agora do alfaletrar. E o que é o alfaletrar? Né? A gente pensar que a alfabetização não é mais aquele entendimento do código, do domínio do código. Hoje a gente entende a alfabetização ultrapassando em muito isso. E se a gente entende que não é o domínio do código, nós entendemos que as crianças começam e que elas estabelecem relação com a leitura e com a escrita desde muito novas, desde muito cedo. Então, os documentos vão pensar assim, o que a BNCC da Educação Infantil diz em relação à alfabetização e letramento? Ela diz o que está previsto nos campos de experiência. Ela diz de um registro real e necessário da regra de uma brincadeira que a gente reinventou hoje no momento que nós estávamos lá no pátio, na quadra, seja onde for, no espaço externo, e decidimos brincar de algo que a gente já conhecia de um outro jeito. Então, a gente vai registrar para não esquecer, para poder brincar de novo, para as regras serem cumpridas de acordo com o que a gente inventou naquele dia. Então, o que está previsto para a educação infantil em relação à alfabetização e letramento é a garantia do direito ao acesso à cultura do escrito, não é? E esse acesso à cultura do escrito está colocado desde muito cedo. Agora, se a gente está perguntando a alfabetização no sentido, ensina letra? Que letra que ensina primeiro? As crianças de 3 anos têm que saber só as vogais, né? O que se escreve? Tem que sair escrevendo o nome inteiro, o nome completo? Aí a gente vai dizer que não é bem isso o que a gente defende no trabalho com a educação infantil, né? E aí vou deixar a Fernanda complementar, porque ela tem muitas boas, né, informações aí a respeito disso para trazer. Na verdade, esse é um tema que também é um tema muito polêmico na educação infantil, né? Como a Lília disse, a grande pergunta é: alfabetiza ou não alfabetiza? Né? E a resposta dentro desse contexto que a gente está pensando, dentro dessas concepções que a gente está discutindo, né? Existe um processo que se inicia até antes da entrada da criança, né, na escola, que contribui para o acesso, né, não sei nem se o acesso seria a palavra correta, mas contribui para que a criança vivencie, experiencie práticas de escrita e de leitura ao longo da vida escolar dela na educação infantil, que lá no ensino fundamental a gente entende que com outras intervenções esse processo ganha outros contornos, né? E de acordo com o documento, então, a gente entende que as crianças têm o primeiro e o segundo, os segundos anos, né, do ensino fundamental para efetivar o processo de alfabetização. Embora a gente entenda que o processo de letramento ele é para a vida, né? Ele não acaba ali,
né? Ele não é só do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Então, o que eu acho que a gente precisa de pensar enquanto pedagogia do cotidiano, né? Enquanto as práticas cotidianas em relação à alfabetização e letramento, realmente, eu acho que é pensar a partir das práticas de leitura e escrita que a gente vem desenvolvendo nas instituições, né? Qual que é a relação da criança com a literatura, qual que é a relação das professoras com a literatura, né? Como que eu oportunizo situações de escrita no meu dia a dia, né? Como que isso está presente no meu cotidiano e qual o valor, né, que eu atribuo a essas práticas que reverberam com certeza na ação das crianças, né? Então, se elas veem uma professora anotando algo que é importante, né, após uma experiência, talvez a criança peça um papel para escrever também algo importante que ela viveu, né? Então, eu acho que são processos que se complementam. A gente tem materiais maravilhosos disponibilizados, né? Que vocês podem ter acesso. Eu acho que a rede toda participou da formação, né? Do projeto Leitura e Escrita, que estava disponível pelo PNAEC, né? Um projeto muito importante que discute essas relações da escrita e da leitura na educação infantil de uma maneira muito competente, coerente com essas concepções e com o apoio fundamental para a prática do professor. Então, a gente deixa como sugestão, né, Lília, essa coleção que está disponibilizada lá no site do MEC também. Também. E aí, só para que a Fernanda foi falando, eu fui me lembrando, né, da pergunta anterior, né, quando pergunta sobre o brincar, e aí a gente fica pensando assim, qual que é o papel do né, da professora da educação infantil aí, então, em relação a essas práticas de leitura e escrita, e também em relação ao brincar. E eu gosto muito de pensar que o papel né, nosso como professoras é qualificar a experiência da criança, é tornar aquela experiência mais rica, né? E aí, enquanto a Fernanda falava, coincidentemente, essa semana trabalhei em uma das minhas turmas lá do curso de pedagogia sobre o brincar, a gente estava fazendo um estudo mais aprofundado sobre isso, e aí eu usei esse exemplo. Nós temos ali organizado um cantinho, né, um contexto com teclados que a gente traz de casa, que não usa mais, né, com papel, rascunhos de papel, com caneta, com uma série de objetos que podem ser usados para escrever, e de repente as crianças inventam que elas vão brincar ali naquele canto de consultório do pediatra. E daí alguém vai falar assim, não, mas tem que marcar as consultas. E vai marcar a consulta da Beatriz. E como que escreve Beatriz? A professora, como que ela qualifica essa brincadeira? Que a gente não está dando receita, mas estou tentando, assim, a partir das experiências, né, pensar um pouco. Nós temos os crachás, toda turma de educação infantil tem os seus crachás para fazer a roda, para fazer a chamada, para identificar objetos, uma série de coisas. A professora vai lá, busca esses crachás, coloca perto. Ela não diz assim, olha, copia o nome aqui, olha o nome da Beatriz aqui, copia. Não, né? Ela qualifica a brincadeira quando ela traz um elemento que vai permitir a essa criança fazer uma experiência muito mais rica. Então, quando o crachá está ali e a criança percebe aquele crachá, ela fala, então aqui, ó, Beatriz, seu horário é 5 horas, né? E então é isso. Olha como que a gente pode estabelecer essa relação. A brincadeira é a linguagem privilegiada da infância. Portanto, quando as crianças estão brincando, elas vão precisar de uma série de instrumentos para significar o mundo. E a leitura e a escrita vai ser um desses instrumentos. Né? E só para te complementar, Lília, a brincadeira é a linguagem que acolhe todas as linguagens.
né? Isso. Eu acho que é bem isso, assim. Que lindo, Fernanda, é isso mesmo. Amei. É isso. Lília e Fernanda. Nossa, assim, estamos todos muito agradecidos, né, por esse momento aqui com vocês, um momento muito rico, discussões muito pertinentes, né, que nos fazem querer sair do nosso lugar, né, querer reinventar o nosso espaço a cada dia, a cada momento, e principalmente agora, né, um espaço à distância, né, que nos desafia aí todos os dias. Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso o encontro com vocês, e eu passo a palavra para vocês agora fazerem as considerações finais. Posso começar, então? A despedida? Pode, Fernanda. Bom, gente, Ana, eu que agradeço, né, a oportunidade de dialogar com você, com a Lilian, com todo mundo que está aí assistindo nesse momento e que vai assistir também, né, num outro momento. Eu espero que vocês levem todas as inquietações, né, as provocações para as instituições de vocês e que vocês continuem esse diálogo, né, formativo, em cada escola, em cada creche, né, em cada instituição que vocês ocuparem. Eu acho que é muito importante a gente, enquanto professor, também se apropriar, né, desse lugar de questionar, de querer entender, de querer buscar o conhecimento por meio desses documentos, né? É nosso direito também conhecer desses documentos, né, na instituição, na rede que a gente faz parte, para a gente poder realmente construir ali um projeto, né, um projeto político-pedagógico que faça sentido para todo mundo, para as crianças, para a comunidade escolar e principalmente para o professor que está ali também, né, vivendo dia a dia com as crianças. Então, é só agradecer a oportunidade, né, e dizer que estou à disposição para quem quiser conversar. Eu tenho um site, um blog, onde eu publico também alguns artigos. É só acessar lá, fernandaclimaco.com.br. Vocês também me encontram nas redes, no Instagram, Professores da Infância, e eu estou à disposição para a gente continuar esse diálogo aí em outros espaços, sempre. Obrigada, viu, gente? Bom, eu também quero agradecer muitíssimo o convite, uma noite maravilhosa conversando sobre a educação infantil, e quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe a necessidade de aprofundamento, de reflexão, e o quanto que é bom, né, conversar com pessoas que estão envolvidas também com essa temática. Então, quero agradecer a Ana, Fernanda, mais uma vez, né, pela oportunidade do diálogo, do aprofundamento, da aprendizagem, e a gente espera, eu falo que assim, se a gente consegue sair das nossas conversas, deixando uma pulga atrás da orelha, é porque a conversa valeu, porque as respostas, elas são buscadas pelos sujeitos nos seus cotidianos, nas suas realidades, e o diálogo ajuda a gente a fermentar, né, essas possibilidades de respostas para os desafios cotidianos. Então, quero muito agradecer o Johnny aí nos bastidores, né, que fez esse convite e que nos trouxe esse desafio, e agradecer as pessoas que estiveram conosco e que contribuíram aí também para essa discussão. Uma boa noite. Lília, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Eu achei as falas de vocês, assim, de um romantismo muito grande, tudo muito lindo. Muito obrigada pela noite, por essa oportunidade, né? Por esse espaço, com essas discussões. Como você bem disse, Lilian, nos traz, toda inquietação nos traz essa necessidade de movimento, né? De reagir, né, diante as variadas questões que vão surgindo. Muito obrigada mesmo pela noite. E eu queria agradecer a todos os participantes,
Gostaria de convidá-los a continuarem aí com a gente. Nós ainda temos o encontro de amanhã, o encontro às 14 horas e o outro às 19 horas. E no sábado, nosso fechamento, né, do Conexões Sarandi, às 10 da manhã. Muito obrigada pela noite de hoje. As pessoas que estão aí nos bastidores nos ajudando. E, meninas, eu queria mais uma vez salientar o quão o nosso chat falou muito bem de vocês, sabe? Salientou bem a participação de vocês aqui hoje. Vocês só engrandeceram a nossa noite. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Nós que agradecemos. Gente. Boa noite.